Olá, olá, tudo bem? Eu vou abordar um assunto, um tema que eu acho assim bastante difícil, né? E também traz uma certa polêmica, né? É, Nós podemos, vamos dizer, integrar política e espiritualidade? Então, as pessoas acreditam que não, né? Que realmente essas questões sociais, né, que envolvam, de repente, determinados assuntos que possam trazer debates, que possam trazer conflitos, devam ser evitados, né? Mas assim, o conceito de política, né, se a gente for olhar no dicionário, polis vem do grego, quer dizer cidade, né? Então, é realmente exercer a sua função de cidadão dentro de um conceito social, né? É a sua participação e a participação das organizações no sentido de elaborarem leis e também projetos que possam atender a todos de uma forma igualitária, que essas leis, essas ordens podem realmente serem negociadas, organizadas, discutidas, para que elas possam trazer um benefício para o todo. Enfim, no budismo, assim, os grandes lamas budistas, né, principalmente no Tibete, eles eram líderes, tanto líderes espirituais como líderes religiosos. Então, eles integravam a espiritualidade com o comando e a liderança. Eram preparados desde crianças para estarem exercendo um cargo de comando, né? Então eles passavam por estudos intensos, né, na área, né, do exercício da política enquanto leis, enquanto organizações e também enquanto espiritualidade. E, na verdade, é importante a gente entender que um líder, aquele que é escolhido, ou que de alguma forma foi predestinado para ser um líder, é importante que ele tenha empatia, que ele saiba realmente lidar com as dificuldades e entender a alma humana, entender os anseios humanos. Porque se você fica muito no materialismo, acaba-se que você descompensa, né, o lado que tem a subjetividade, que é a questão da humanidade, as questões das ideologias, né, a questão da vontade do ser em poder progredir, em poder expandir. Isso é inerente à alma, né? O cérebro, a mente, ele trabalha juntamente com a sua abordagem, o seu ser emocional, sentimental, que está ligado a algo, né, que transcende essa simples condição material. Então, o líder, ele era treinado para também estar, de alguma forma, empático com as necessidades do ser humano, no que tange a sua condição também de sonhos, de ideais, de projetos, de direitos, né? Não só os direitos materiais, como também proporcionar uma qualidade de vida onde as pessoas poderiam se sentir mais seguras, né, com relação a esses projetos que iriam atender a ânsia e os desejos, né, que são naturais das pessoas. Então, assim, eu assim, gostaria de pedir licença e falar um pouquinho sobre a minha trajetória de vida com relação a essa questão de política e espiritualidade. Eu cresci e desenvolvi numa família bastante interessante, né? Porque, de um lado, o meu avô era comunista e ele era adepto, na época, ele fazia parte da comuna do Carlos Prestes, e meu pai era filiado à Arena, na época, que é a direita, né? Então, eu convivia com isso dentro da minha casa, porque a gente morou com meus avós. Então, meu avô, ele tinha uma militância, vamos dizer, doméstica, né?
onde ele e meu tio-avô, que vieram da Espanha, eles integravam grupos que discutiam, que se reuniam para falar sobre o comunismo. Inclusive, eles uma vez organizaram um evento, onde foi o Carlos Prestes esteve lá na minha cidade, enfim. Mas o meu pai ele foi político, dois mandatos como vereador, foi presidente de Câmara, né, da Câmara dos Vereadores, e ele foi uma pessoa respeitada na minha cidade, era um comerciante, e ele, na época, ele foi interventor ali como um delegado, que até haver viram nomeado um delegado, e ele ficou nessa função, e o meu avô tinha sido expedido um mandato de prisão para ele, porque ele estava no Partido Comunista, e na época era um partido que não era muito bem visto, né, pelo governo. Mas meu pai conseguiu realmente evitar a prisão do meu avô. Então eu convivi com isso, eu sabendo um pouco o que era esses dois tipos de ideologia, né? E meu pai e meu avô, eles conviviam, apesar de um às vezes falar para o outro e tal, e contestar, mas eles tinham respeito um pelo outro, né? E eu aprendi, inclusive a minha mãe e minha avó era espírita, né? A minha avó e meu avô por parte da minha mãe, e o meu avô e a avó por parte de pai eram católicos, inclusive a minha avó era filha de Maria. Então, periodicamente eu frequentava ou a igreja ou o centro espírita. Então, isso para mim foi de uma riqueza muito grande. Eu cresci aprendendo o tanto que é importante a gente ver os dois lados, né, das questões. E tirar aquilo que é de melhor. Porque toda ou ideologia ou religião tem a sua verdade, o seu conhecimento, que ele pode nos ajudar, né, a compreender melhor se você tem uma visão do todo do que você só tem uma visão de uma parte. E é lógico que a gente pode escolher a ideologia que mais possa atender aos nossos anseios, né? Mas é importante também a gente entender que o outro, ele está fazendo o seu caminho de busca, né, da sua verdade, da sua jornada, do seu escopo de conhecimento, de experiências. E se a gente não tiver isso bem resolvido, ou pelo menos buscar resolver isso, a gente se torna radical, às vezes, inclusive, partindo para violências verbais ou outro tipo de violência, né? E a gente perde uma grande oportunidade de ter uma visão mais integrada, né? Então, assim, pensando nisso, eu até me manifestei em redes sociais, porque eu não sou filiada e nem tenho nenhum tipo de, vamos dizer, de preferência político-partidária. Não que eu seja anarquista, mas mesmo porque eu acho que nós estamos num processo hoje da gente avançar nesses tipos de ideias que estão muito focadas num passado onde essas políticas, a gente sabe que por conta delas houve muita guerra, muita briga, e que nos levou a uma situação de extrema violência, tanto na parte religiosa como na parte política. Então, esses partidos, né, que estão aí agora, são partidos que toda a vida foram, né, oferecidos para a sociedade, e o que acontece? Que estão, assim, se degladiando até hoje. Cada um colocando a sua verdade como prioritária. Eu não estou dizendo que as pessoas têm que abrir mão daqueles que acreditem em benefício do outro. Mas se você tiver, né, uma sociedade fundamentada no direito e respeito às diferenças, e essas diferenças elas servem para complementar, integrar aquilo que é o de melhor para o cidadão, para as pessoas, nós vamos avançar. Mas o que a gente vê hoje, principalmente hoje, a gente vê uma energia de muita raiva, muito ódio, muita violência. As pessoas querendo, cada uma dentro do seu universo, impor e achar que elas estão com a verdade e que outras pessoas merecem sofrer, merecem até perder a vida. Então, qual o benefício disso? Eu me pergunto, né? Então, assim, nós temos sofrido, né, e principalmente a América Latina, América do Sul,
vamos dizer, com uma situação muito caótica com relação à política, né? Porque as políticas públicas, elas sempre priorizaram os partidos políticos, elas não priorizaram as pessoas, os cidadãos. Tanto é que, por mais que você vê que eles lançam vários projetos aí, muitos deles são desviados, dinheiros assim, recursos que foram desviados de uma forma assim gigantesca. E infelizmente a gente não vê a nossa política ou a nossa organização, tanto a nível dos 3 poderes, né, mas inclusive do judiciário, punindo ou indo ver realmente, desvendando esses desvios. O que se vê hoje, inclusive no judiciário, no legislativo, até no executivo, são brigas partidárias. E eles desviam o foco para isso, né, se agredindo mutuamente. E as pessoas ficam à deriva. Agora, por exemplo, a Polícia Federal já tem comprovação de desvios de verbas com relação a essa questão do dinheiro, dos recursos que foram enviados para os municípios e os estados, e não se tem nenhuma manifestação da Suprema Corte, do Ministério Público com relação a isso. Se faz, vamos dizer, de conta que estão resolvendo as coisas e não resolvem. E, de repente, ficam atrás de prender um porque falou mal do outro, e realmente as situações que nós precisamos, as pessoas estão passando fome, estão sem emprego, né? Não conseguem trabalhar, estão doentes, está faltando medicamento que foi enviado, o recurso foi enviado, foi desviado, e não se toma providência com relação a isso. Então, essa questão de a gente colocar essas questões, por exemplo, é justamente para que a gente possa realmente pensar e refletir sobre isso. Que sociedade eu quero? Que comunidade eu quero para mim, para meus filhos, para meus netos? Essa que está aí? Não sei. Eu acho que a gente precisa... Eu vou contar um caso aqui, real, da minha mãe. A minha mãe é uma senhora de 90 anos. Ela foi professora e deu aula por mais de 35 anos. E hoje ela é uma pessoa que é dependente, ela tem vários problemas de saúde, né? Ela quase não se locomove, ela precisa de cuidados, de cuidadores de manhã e à tarde e à noite. E ela está com processo já há mais de 10 anos, vai para quase 15 anos, com relação ao governo estadual de São Paulo, porque ela foi professora há muitos anos, professora na rede pública por 35 anos. Ela se aposentou e a partir desses 15 anos ela entrou com uma ação e algumas pessoas ganharam, mas na época ela não tinha condição de pagar um advogado particular. A minha tia entrou e ganhou a causa, porque ela entrou com um advogado particular. A minha mãe não tinha condição e ela entrou pela advogada Pampesp, que representa a Associação dos Professores. Pasmem, tem 15 anos esse processo, que ela tinha direito a ganhar o ressarcimento de um desconto no salário que foi arbitrário, então ela teria mais de 15 anos de ressarcimento. E eu sei que esse processo, eu sei porque eu acompanhei com o advogado da Pampesp. Ele foi julgado em todas as instâncias. 2 anos atrás, ele foi julgado no Supremo Tribunal Federal e foi ganha a questão da minha mãe. E está lá com o juiz em São Paulo, que não faz deferimento. Por quê? Porque ele teria que chamar o seu governador do estado, né, que hoje é o Dória, para fazer esse pagamento desse precatório. E ele simplesmente falou que ele não tem dinheiro, que ele não vai pagar. Agora, vai você dizer que não vai pagar porque não tem dinheiro? Então, são coisas, e minha mãe é a pessoa que precisa desse dinheiro. Ela precisa comprar medicamento, ela precisa de assistência médica. Então, assim, eu estou falando isso, que nós até podemos, nós como filhos, e todos nós estamos aqui, a gente pode dar esse suporte para ela, mas e quem que não pode dar? E aonde a gente vai recorrer? A justiça? Porque a justiça, ela não dá. Ela realmente, ela não está dando nenhum tipo de retorno. E se a gente vê isso, nós que somos da classe média, né, passando por isso, você imagina
as pessoas pobres, as pessoas que não têm, nem sabem como acionar o recurso, não tem defensoria pública. E o que a gente vê são pessoas aí de altas patentes, né? São soltas, que foram acusadas de roubo de bilhões, né? Então você fica pensando, como que nós, né? Esses líderes nossos, será que eles têm empatia com o povo? Né? Eles deveriam estar mais bem preparados para entender que eles estão ganhando, nós estamos pagando, todos os agentes públicos, desde ministro, deputado, senador, governador, né? Juiz, desembargador, quem está pagando, quem está realmente mantendo eles nessas funções é o povo. E o povo não tem jeito de trabalhar. Para poder manter um salário no desembargador de 300 mil reais. Então a gente tem que se perguntar, né? Realmente nós estamos vivendo num processo democrático de direito já há muitos anos, eu não estou falando só agora, porque eu não estou defendendo A, B, C, é o presidente, não é o presidente, é o outro que passou, mas se pergunta, nós nos devemos perguntar, e realmente eu entendo que a organização de uma sociedade é no sentido de construir projetos juntos. Não de brigar e criar violência, porque eu sou desse partido, eu sou daquele, eu vou acusar, eu vou criar uma violência, porque eu quero ganhar e o outro tem que perder, né? Então eu vejo que essa ignorância, realmente é uma ignorância, né? Porque se você pensar bem, se a gente quer realmente o benefício de todos, as pessoas teriam que se reunir e dizer, peraí, o que está acontecendo? Eu penso assim, você pensa assim. O que a gente pode fazer em comum acordo para poder a gente avançar? Avançar nos direitos, na liberdade, né? Inclusive, com toda essa situação aí do Covid, as pessoas estão apavoradas. Eu não digo que sem razão, mas também a mídia está colocando um pavor nas pessoas, que muitas pessoas estão criando pânico e ficando realmente em uma situação. Às vezes a doença desestabiliza o sistema imunológico dessa pessoa porque ela fica em casa, presa, sem possibilidade de ganhar seu dinheiro, de manter a família, porque a gente não vê só gente idosa morrendo, a gente vê gente jovem. Então a gente tem que se perguntar, né? Por que desse jogo de braço, né? A gente vê hoje agora, por exemplo, essa briga do judiciário com o executivo, com o legislativo, porque cada um quer e entende que tem que mandar e tem que exercer um domínio, um controle um sobre o outro. Gente, se as pessoas que estão ali nesses altos cargos, eles tivessem um pouco mais de empatia com a sociedade, com o cidadão, eles teriam que estar preocupados com essas situações que estão acontecendo, de injustiças realmente no Brasil, com o povo, com aquele que precisa. Porque aquele que tem recurso, ele tem advogados caríssimos, que estão, inclusive, que têm acesso a essas instâncias superiores e que muitas das vezes uma pessoa que cometeu um delito grave é solta, porque tem brechas na lei. E aquele outro que está ali, porque roubou uma laranja, uma maçã, e a gente vê muito isso, está lá na cadeia e não tem nem acesso a uma justiça, a uma defensoria. Então, assim, revoluções nunca adiantaram. Brigas, guerras, nunca adiantou. O que eu realmente entendo é que as pessoas precisam começar a pensar, a refletir nessa situação toda e dizer, gente, qual é a minha parte nisso tudo? Como eu, como cidadã, eu posso realmente contribuir para que a gente possa avançar no sentido de proporcionar umas situações de maior justiça, de maior direito, independentemente de estarmos em direções opostas. Mas isso é algo em comum. É realmente as pessoas começarem a construir um espaço onde as pessoas possam conviver, os diferentes, e se aliarem para poder a gente fazer algo de benefício para todos. Porque se a gente não avançar em consciência, a nossa sociedade, a humanidade como um todo, ela está destinada a entrar no colapso. Então, assim, a minha discussão com espiritualidade e a questão da política, da geopolítica,
da cultura é realmente a gente começar a refletir. Sabe? As pessoas se organizarem em grupos para que possa discutir, começa num núcleo pequeno para que isso possa avançar, né? No sentido de que haja um progresso de auxílio para todas as pessoas, principalmente aquelas que não têm acesso à saúde, à educação, à alimentação básica. Então, infelizmente, o que a gente está vendo é desvios de dinheiro, de recursos, assim, que estão saindo de uma forma trágica, né? Porque muitas pessoas deixaram às vezes, de ter uma assistência adequada, porque elas dependem do sistema público de saúde, por causa de desvio, e as pessoas não estão tendo empatia com isso. Parece que estão esquecendo, porque existe uma briga de política para ver quem que comanda, para quem pode dizer que é e que está no comando de uma nação, que é uma nação de mais de 200 milhões de habitantes, e que precisa, e que tem, e é uma nação que a maioria das pessoas sofrem porque estão em condições de pobreza, em situações de difícil acesso à alimentação, à saúde, a saneamento básico. Então, assim, realmente, eu entendo que uma nova geração de líderes precisa acontecer. E que esses líderes possam ter empatia e entender que o direito de cada um de nós é o direito do outro. O meu direito é o direito do outro, independente se ele é da classe A, B, C, D ou o que seja. Então, assim, esse caso da minha mãe, por exemplo, que ela não recebeu, e nem sei se vai receber, porque a gente não sabe, ela é uma pessoa que está muito frágil, doente, né? E esse é uma gotinha d'água no oceano. Então, assim, a reflexão não é para você ser um revolucionário, ou então, de repente, ser uma pessoa radical que vai buscar, através de gritos, de violência, de xingamentos, fazer algo no sentido para que as pessoas possam tomar alguma providência. Mas realmente colocar isso para ser debatido. Como eu vejo o meu irmão? Como eu vejo o outro? Né? Eu quero o bem do outro? Ou eu quero achar que eu tenho que ser a dona da verdade e ficar discutindo com o outro, brigando com o outro, porque eu tenho a verdade e o outro não? Assim, então eu entendo que essa questão é muito mais ampla e profunda do que a gente pode imaginar. Ninguém está dizendo que ninguém pode ter ideologia ou preferências políticas, ideológicas, mas a inteligência nos aponta para que a gente quiser avançar, a gente tem que estar em comum acordo com aquilo que a gente tem no sentido de melhorar para todo mundo, não de criar uma guerra para ver quem é o mais forte, quem vence, porque essa história nós já estamos cansados de vivê-la. Milhares de anos. Então, assim, essa minha reflexão, eu não tenho nenhuma, vamos dizer, uma solução mágica, mas a minha colocação é no sentido da gente realmente colocar esses debates dentro de uma forma democrática, legal, respeitosa, né? E entre todas as diferentes correntes de pensamento, de filosofia, de ideologia, e realmente o cidadão e a cidadã se reunirem para poderem coparticiparem desse projeto de uma nação mais próspera, mais abundante, mais justa, né? É utopia? Talvez seja utopia. Mas é uma utopia que ainda acho que não foi tentada. Então, assim, essa minha
fala hoje, né, nesse meu vídeo, é porque eu realmente eu fico assim bastante indignada com essas situações que e são contradições assim incríveis que a gente está vivendo, né? Onde as pessoas que precisam, necessitam, porque todo esse dinheiro público que está aí é do cidadão e da cidadã, e eles não estão tendo acesso aos benefícios. Porque as pessoas resolveram há muitos anos, estou dizendo que vem essa conduta, vem de muitos anos que no Brasil, eu acho que a escravatura ainda não acabou. Infelizmente. Aqueles que têm o poder, eles não estão realmente trabalhando para a liberdade do ser humano, para ele ter dignidade. E eu não estou fazendo um discurso político, não, sabe? Porque eu não tenho interesse, nunca nem tive, nem vou ter, porque eu acho assim, eu vi meu pai como político, eu acho que é uma carreira muito desgastante. E as pessoas que entram na política, elas têm que ter uma verve e vamos dizer, e um ideal de realmente, principalmente né, dessa política que está aí, nesse estilo de sistema de política. As pessoas têm que estar ali, ou elas se envolvem com o sistema, ou se elas saírem do sistema, elas não vão sobreviver. Então, assim, enfim, já tive outros parentes políticos, deputados, senador, e todos eles falam dessa história. Inclusive, alguns já saíram porque viram que não conseguiriam ficar dentro do sistema. Então, assim, esse meu vídeo aqui e essa abordagem é trazer uma reflexão, né, para que cada um de nós possa fazer essa reflexão interna. Como eu posso ajudar, né, como cidadã? Sabe? Lógico, eu não tenho poder, nem você poder de mudar as coisas de uma hora para outra, mas nós podemos realmente começar a sermos mais fraternos, a nos respeitarmos mais, a nos aglutinarmos e buscarmos, criarmos projetos, soluções que possam realmente ajudar as pessoas. Colaborar, essa abordagem mais colaborativa, participativa, que hoje a gente não tem. O que existe são brigas de forças. Então tá bom, gente. Eu falei, né? E espero que de alguma forma eu tenha contribuído, né, com essa minha reflexão, né? E sem querer causar polêmica nem para direita, esquerda, centro, enfim. Para quem não gosta de política, para quem gosta de política, enfim, para quem gosta de espiritualidade ou não espiritualidade, apenas assim uma reflexão. Tchau, tchau!